radioterapia, na verdade, se for ver até pelo significado da palavra, quer dizer um tratamento com radiação. Na verdade, é um tratamento com radiação ionizante. Essa é uma modalidade de tratamento que já é usado há muito tempo no meio médico, principalmente para tratar a doença oncológica, para tratar os cânceres. Desde o início do século XX, que a radioterapia já vem sendo usada e aprimorada nas suas técnicas para trazer um melhor controle, efetivamente um controle adequado do câncer e diminuindo os efeitos colaterais que eventualmente o tratamento possa produzir. Ou seja, a radioterapia hoje é uma das principais modalidades de tratamento que a gente tem na luta contra o câncer. Hoje, basicamente, para tratar câncer, nós temos 3 opções terapêuticas, que é o tratamento sistêmico, basicamente com a quimioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia, o tratamento cirúrgico através das várias modalidades de cirurgia e a radioterapia. Então, o tratamento oncológico hoje ele está assim baseado nesse tripé: radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Obviamente, cada tipo específico de câncer vai usar mais ou menos de alguma dessas modalidades. Hoje, estatisticamente, a gente sabe que, de uma maneira geral, avaliando todos os cânceres que a pessoa pode ter, a radioterapia ela é empregada por cerca de 70% dos pacientes, o que é muita coisa, principalmente levando em consideração que a maioria dos cânceres, eles são, o câncer mais comum, na verdade, é o câncer de pele, não melanoma, que é um câncer não tão grave, que normalmente o tratamento é só uma ressecção cirúrgica simples. Ou seja, daqueles cânceres mais importantes, de maior gravidade, a radioterapia é empregada basicamente em 90% a 95% desses pacientes. A radioterapia, o principal benefício dela é matar o câncer e assim propiciar a cura do paciente. É isso que a gente sempre tenta no tratamento radio-oncológico na radioterapia. A radiação ionizante, ela é uma radiação semelhante ao raio-x simples que faz diagnóstico, mas numa intensidade bem maior, é uma radiação com uma energia mais alta. Então, esse raio-x, quando penetra no organismo, ele interage com o DNA do tecido, propiciando a morte daquelas células, a morte das células do câncer. Obviamente que em volta das células do câncer existem tecidos normais naquela região que também podem ser prejudicados, levando o paciente a ter algum efeito colateral. Então, dessa maneira, o efeito colateral da radioterapia, ele é dependente do local do organismo, da parte do corpo que o paciente recebeu radiação. Para o caso específico de câncer de próstata, os principais efeitos colaterais são decorrentes de um pouco de radiação que a bexiga recebe e que o reto recebe. Então, o paciente pode ter eventualmente um leve desconforto para urinar ou para evacuar, mas que são sintomas leves que melhoram rapidamente após o final da radioterapia. Na verdade, não existe nenhum tratamento oncológico em que a gente consiga definir um índice de controle de cura absoluto de 100%. Então, todos os tratamentos eles têm um certo percentual de possibilidade de cura, e a radioterapia da mesma maneira. Então, a gente nunca consegue garantir uma certeza absoluta de resultado, porque os cânceres, cada câncer de cada pessoa, ele tem uma biologia própria e individualizada. Então, esses fatores
genéticos, biológicos desse câncer, que vai determinar se ele é mais sensível ou menos sensível à radioterapia, determinando se o tratamento vai ser mais ou menos eficiente. Obviamente que também a gente tem que levar em conta o que a gente chama de estadiamento do câncer. Se o câncer ele é descoberto e iniciado o tratamento no estádio mais inicial, quando o câncer ainda está mais novo, menor, não espalhou no organismo, as chances de cura são bem mais altas do que naqueles pacientes onde o câncer já espalhou para outras partes do organismo, que é o que a gente chama de câncer metastático. Nesses casos, a chance de cura ela é bem reduzida. Especificamente a respeito do câncer de próstata, que é a nossa principal abordagem aqui, o que é importante? O diagnóstico precoce do câncer. Então, a gente recomenda a população normal, as pessoas, os homens, começarem a fazer uma avaliação, principalmente a partir dos 45 anos de idade, com o seu médico do próprio posto de saúde, ou um urologista, ou um oncologista nas suas modalidades de cirurgia, de radioterapia ou de quimioterapia, o paciente procurar, o homem procurar algum desses médicos a partir dos 45 anos de idade para estar fazendo uma avaliação anual para tentar fazer o diagnóstico precoce. Essa avaliação anual é recomendado fazer através do exame de sangue de PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma substância dosada no sangue, e além do PSA fazer o exame digital retal anual também na consulta médica. Para as pessoas que já passaram por essa etapa, que têm o diagnóstico de câncer, é aquilo que eu falei no início. Quanto mais cedo o início do tratamento, maiores as chances de cura do paciente. O câncer de próstata, especificamente, nos seus estadios iniciais, ele basicamente tem duas opções de tratamento reconhecidas cientificamente como efetivas em termos de índice de cura. Então, as duas opções podem ser usadas para tentar curar esse paciente, que é a cirurgia, chamada de prostatectomia radical, e a radioterapia. Então, os dois tratamentos eles são equivalentes em tentar curar o paciente. O que muda são os efeitos colaterais e as características próprias de cada um dos tratamentos. Então, é importante o paciente que tem o diagnóstico procurar rapidamente um oncologista para a gente avaliando as características clínicas e pessoais e de vida social mesmo de cada paciente, e junto com o paciente decidir qual a melhor técnica terapêutica a ser empregada para aquela pessoa. Se para o caso dele é melhor fazer a prostatectomia ou se é melhor fazer a radioterapia. Na maioria das vezes essas opções são iguais, o paciente pode fazer um ou outro e ele acaba decidindo em função de particularidades. Tem paciente que prefere não ser operado, tem um maior receio em relação às questões da cirurgia, de anestesia, dos riscos próprios de qualquer cirurgia, e tem paciente também que tem um certo receio da radioterapia. Mas assim, os dois tratamentos são muito eficientes. Como uma mensagem principal, resumidamente, o que a gente recomenda? Procurar o seu médico anualmente a partir dos 40 anos e, fazendo um diagnóstico precoce, procurar o mais rápido possível um médico oncologista que seja na especialidade cirúrgica, que no caso do câncer de próstata é o urologista, quer seja um médico radio-oncologista, que é o meu caso, que faço tratamento de radioterapia, ou mesmo também um médico oncologista clínico, que é o médico que trata com um tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico, que é um oncologista clínico, ele não é tão empregado nos estadios iniciais da próstata. Normalmente o tratamento sistêmico
é empregado para os pacientes que têm um risco maior ou naqueles pacientes em que a doença já se espalhou, que já é um câncer metastático.